tem sede, vem a mim e beba. Só simplesmente esta palavra foi o suficiente para que o povo ali presente disse: esse homem é um profeta, esse homem é o Cristo. Por que falaram isso? Devido à autoridade que Jesus falou. Quando Jesus falava, era diferente dos outros homens. Porque diziam eles: este homem é diferente, ele fala com quem tem autoridade. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. longo caminho de Emaús, sem a presença de Jesus, é triste o jornadear, mesmo em companhia de alguém. Mas se este alguém não é Jesus, penoso é o caminhar. Eis que de repente o mestre chega, com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajante triste de Emaús, consolados por Jesus, já não lamentam mais. Fica comigo, fica, não vai embora, fica, escura noite, fica, não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica comigo, fica, Senhor, não vais embora, fica, escure a noite, fica, não te ausente, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica. Arabacandaraia, fica, Senhor. Oh, nós queremos continuar sentindo a tua presença esta noite. Fica, Senhor, aleluia.
longo caminho para Sião, os salvos não tropeçarão. Jesus os guiará. Seus ensinamentos, qual fanal, enchem de luz o peregrino e firma o seu andar. O terno olhar do Salvador acalma o pobre viajor e renova seu ser. O caminho é longo, mas tem luz, a companhia de Jesus faz o fiel vencer. Todos nós, fica comigo, fica, não vai embora, fica, escura noite, fica, não te ausente, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso pra vencer. Mestre, fica comigo, fica, não vai se embora, fica, escure a noite, fica, não te ausente, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso pra vencer. Mestre, fica, oh meu mestre, fica, meu querido mestre, fica. aleluia, aleluia. Saúde a todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a igreja para abrir as suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 até o versículo 34. Com muita atenção, muita reverência, ouvindo a palavra de Deus. E deixe que o Senhor fale contigo nessa noite. Versículo 17 diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, todos. Se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante sua mão. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Eu vou orar com você. Peço que você feche seus olhos e ore também. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque vamos estar à mesa, Senhor, celebrando, Senhor Deus, os teus feitos, celebrando, Senhor, a nossa salvação, a nossa redenção, te exaltando pela tua grande obra,
Como tu és bom, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas. Perdoa-nos porque muitas vezes não entendemos o teu falar, Senhor. Mas eu peço que o teu Espírito nos ensine a ouvir. Nos traga a sensibilidade, Senhor. Nessa noite, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que tu fales aos corações. Fala ao meu coração. Fala aos nossos corações. Tira aquilo que não te agrada, aquilo que não te pertence. Tira de nós, Senhor. Recebe, Senhor Deus, essa celebração nessa noite. Recebe, Senhor Deus, de santos, homens e mulheres santos. Recebe nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Nessa noite o teu nome será glorificado. Eu te peço, Espírito Santo, fala conosco mais ainda. Tu sabes falar como ninguém. Uma palavra tua basta. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Enquanto o evangelista Daniel Nascimento procedia a leitura bíblica deste culto, uma palavra em especial desceu ao meu coração. É um texto tão lido, tão relido, tão comentado, tão explorado, tão enfatizado, especialmente quando se celebra a ceia do Senhor. Mas a palavra que está no verso de número 18, ela ficou aqui acendendo aos meus olhos, porque o apóstolo, ele traduzia o sentimento do Espírito de Deus concernente ao nosso viver, em particular, quando da reunião para partirmos o pão e bebermos o cálice. E ele disse: antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. A seguir, ele passa a qualificar essa atitude, esse termo que ele usou, como uma heresia. Esse mesmo apóstolo, escrevendo à igreja na cidade de Éfeso, no capítulo de número 4 da carta aos Efésios, ele discorre com uma riqueza muito grande a respeito de uma situação que ele gostaria que estivesse presente na igreja. Ele estava aprisionado fisicamente, mas ele tinha liberdade perfeita dos filhos de Deus para comunicar o mesmo sentimento que o Espírito Santo renova em outras partes e que foram também anotadas nas Escrituras. Mas aí em particular ele fala da unidade da fé, dizendo que na condição de preso do Senhor, ele roga à igreja para que ela ande como é digno da vocação que nós demonstramos quando fomos chamados. E no versículo de número 3, ele começa a falar a respeito de algo que é fundamental existir no meio da igreja, para que a igreja vá bem. No verso 3, ele começa a dizer: guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Guardar a unidade do Espírito
pelo vínculo da paz. E a partir daí ele começa a discorrer a respeito de uma série de elementos que ele identifica em Deus e que o Espírito constrangeu para apresentar para nós como parte integrante daquilo que ele chama de unidade da fé, ou unidade do Espírito. E coloca para nós elementos para a gente compreender que essa unidade do Espírito tem uma natureza espiritual. Essa é a primeira característica desse conjunto de elementos que Paulo transfere para nós. A primeira parte do versículo que ele diz guardar a unidade do Espírito. A natureza dessa unidade, amados, é espiritual. Em uma igreja como esta, da qual nós fazemos parte, existe uma diversidade de elementos de diversas naturezas. Por exemplo, há interesses que nos fazem convergir em um determinado momento para uma unidade. Às vezes esses interesses são profissionais, outras vezes são familiares, em outras ocasiões são passageiros mesmo, eventuais, mas ele está dizendo que essa unidade do Espírito, ela é de natureza espiritual. Essa unidade do Espírito, ela tem um agente, e esse agente, ele é perfeitamente identificado. Ele se chama Jesus Cristo. E nós vamos encontrar essa informação no versículo de número 14. Eu poderia citar o versículo, mas eu prefiro que vocês leiam. 2 e 14 desse mesmo livro. Quando Paulo escreveu no verso 13, depois no verso 14, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, separados uns dos outros, cada um nos seus ambientes, cada um buscando suas próprias necessidades, aquilo que é próprio a cada um, mas pelo sangue de Jesus Cristo ele nos aproximou. Ele diz, chegastes perto. E em chegando perto, ele realizou algo que só ele pode fazer. Ele derribou paredes de separação. Povos diferentes, com características diferentes, que sejam grupos familiares, que sejam grupos profissionais. Isso para ficar só naquilo que é mais adequado para o cristão. Porque, lamentavelmente, fugindo dessa linha da espiritualidade, no meio da igreja também há convergências e divergências que são espúrias à luz da espiritualidade que prega o apóstolo Paulo. Por exemplo, nas competições esportivas, um torce por um time, outro torce por outro, e no meio de uma igreja que deve primar pela celebração da unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, de repente se estabelece não a paz, mas a discórdia, a dissensão, a contenda, a disputa. E Paulo dizia, eu não posso louvar vocês por isso, porque no meio de vocês tem dissensões, e essas dissensões ocorrem por conta de um negócio chamado carne. Pastor, mas todos nós somos de carne, mas nós não estamos falando aqui da carne, estrito senso, mas da natureza carnal, que alguns ainda não conseguiram se libertar dela, mas vão ter que se libertar um dia, porque nem a carne e nem o sangue do homem herdarão o reino. Paulo aí está falando, pode retornar para o texto do capítulo 4, de algo que é próprio. Primeiro, a natureza desse vínculo é espiritual. Segundo, o agente deste vínculo é Jesus Cristo. Só Ele, ninguém mais, apenas Ele. E o elemento aglutinador
Se as crianças estivessem aqui, eu diria a cola que elas usam às vezes para colar os desenhos, as figurinhas. O elemento aglutinador está escrito ali. É a paz. A paz de Deus que excede todo entendimento humano, mas que o homem espiritual compreende perfeitamente, discerne perfeitamente e convive perfeitamente nesse contexto que Paulo coloca aí, para que vivamos na unidade do Espírito, na unidade da fé, que uma vez foi entregue aos santos. Aleluias. E o apóstolo começa a discorrer e a detalhar isto que ele chama de unidade do Espírito, a partir do instante em que ele começa a apresentar um após outro cada elemento que contribui para essa unidade do Espírito. Ele começa dizendo assim: um só corpo. Nós somos um só corpo. Corpo do qual Cristo é a cabeça. Somos um só corpo. Corpo espiritual. Um só corpo, governado por Ele, orientado pela palavra dEle. Ele, como cabeça, alimenta o corpo com a profundidade de Deus que nós não conseguimos alcançar. Mas Ele, sim, porque Ele é Deus. E transfere para nós, enquanto corpo, a convicção de que nós somos um só, chamado na Bíblia de corpo de Cristo. Mateus 16:18 fala perfeitamente a respeito disso, mostrando Cristo como cabeça da igreja, mas nós não vamos nos ater a esses versículos, porque eu quero que o Espírito de Deus fale ao seu coração nesta noite, nos mostrando pela revelação, pelo sentimento, aleluia, que nós somos um só corpo. E se somos um só corpo, porque estamos agora em alguns momentos nos rasgando, nos ferindo uns aos outros. Se somos um só corpo, se somos um só corpo, nós temos que amar o corpo que somos, e não desejar que esse corpo se esfacele, se separe. Aleluia. Um só corpo. Às vezes é difícil entender isto, porque a mente humana quer compreender pelo lado humano, temperamental, emocional, interesseiro muitas vezes, mas eu já disse aqui, a natureza desse assunto é espiritual, e espiritualmente somos um só corpo, e corpo de Cristo. Aleluia. Cristo não governa igrejas humanas, Ele governa igrejas que são regidas por sua palavra. Igrejas cheias de humanidades, de cavilações teológicas, criadas para satisfazer seus próprios interesses, não são governadas por Cristo. E nem o Espírito que opera neles é o Espírito de Cristo. Porque depois que ele diz, há um só corpo, ele diz, e um só Espírito. E aí ele está se referindo à ação poderosa do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Esse Espírito que nos faz sentir, esse Espírito que nos faz manifestar do mais íntimo de nós mesmos o prazer de adorar aquele que é Senhor da igreja, cabeça do corpo. Aleluia. Somos um só corpo, somos um só Espírito. O mesmo Espírito é a fonte de tudo que nos une. E a fonte daquilo que nos separa é proveniente de outro Espírito, não do Espírito de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse, tenho recebido notícia que no meio de vocês há dissensões, e em parte eu creio, disse ele.
Paulo não aceitou tudo de uma vez não, mas ele sabia que havia sim procedência, muita coisa, porque a igreja em Corinto, apesar da riqueza de dons, mas ela era em alguns momentos igreja cheia de carnalidade. E isso não pode haver, amados, no meio da igreja, porque macula o corpo de Cristo. Somos um só corpo, somos um só espírito. E ele diz a seguir: chamados em uma só esperança. O cristão é um ser que vive de esperança. Só que a nossa esperança é diferente da esperança do mundo. Porque o mundo tem uma esperança que muitas vezes está vestida dos trapos da incerteza. Mas a nossa esperança está revestida da convicção de que aquele que prometeu, ele fará. Aleluia. Uma só esperança. Fomos chamados na esperança da nossa vocação. E essa esperança da nossa vocação nos dá, com muita propriedade, a convicção, a certeza do galardão que está reservado para nós. Amados, e quem tem a convicção, quem tem a certeza da esperança, da glória que em nós há de ser revelada, não aceita dissensão, não se sente bem. O nosso espírito, que tem uma comunhão perfeita com o Espírito de Deus, ele não admite dissensão. E Paulo não admitia isso na igreja dos Coríntios. A igreja dos Coríntios tinha que descobrir uma nova forma de compreender que a igreja, que é um só corpo, um só espírito, uma só esperança, ela é também a igreja regida por um só Senhor. E o senhorio de Cristo está presente na vida daqueles que são dele. Quer saber se você é de fato um cristão? Faça uma pergunta a si mesmo: quem é que rege a minha vida? Quem é que manda em mim? Se você a essa resposta disser: quem manda em mim sou eu, pobre de você. Quem manda em mim é minha mulher, pior ainda. Quem manda em mim é meu marido, pior também. Mas se você disser: o Senhor Jesus Cristo é quem rege a minha vida, você está no contexto dessa palavra que o apóstolo deu. Aleluia. E como pode alguém que tem uma vida regida pelo Senhor admitir aquilo que é contrário à vontade do Senhor? Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor. Não podemos servir a dois senhores. É inadmissível de manhã servir a um Senhor e de noite servir ao outro. Ele deve ser Senhor absoluto de nossas vidas. Aleluia. Jesus, isto que eu estou querendo fazer, Senhor, está de acordo com a tua vontade. Ainda que sejamos nós que tenhamos vontade de fazer, o apóstolo ensinou que todas as coisas não são lícitas. Todas as coisas são lícitas para o cristão, mas nem todas convêm para ele. Pastor, eu não vejo nada de ilícito em fazer isto. Sim, mas convém? Agrada a Deus? Edifica? Constrói? Satisfaz? Gera alegria perfeita? Porque nós podemos enganar muita gente, mas não podemos enganar a nós próprios. Há coisas que nós fazemos
E os que estão ao nosso redor estão tão enganados, achando que a aparência é o real, mas lá dentro do coração vem a tristeza, vem a insatisfação. E às vezes o cristão autêntico, ele se pega dizendo assim: eu fiz isso, mas eu não estou satisfeito comigo mesmo. Quando a gente consulta o Senhor, a paz de Deus passa a ser o árbitro da nossa vida e do nosso coração, e nós somos felizes. Aleluia! Glória a Deus. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé. Aleluia. E quando nós falamos, irmãos, em uma só fé, nós não estamos falando aqui só na fé salvífica, não. E nem naquilo que a gente poderia chamar de fé subjetiva. Estamos falando também na fé objetiva. A fé que nos leva a conquistas que agradam a Deus, que enriquecem a sociedade, que enriquecem a igreja, porque elas são conquistas daqueles que foram chamados na esperança de uma vocação perfeita diante de Deus. Uma só fé. Judas ensina para nós que ela foi uma vez entregue aos santos. Você recebeu da parte do Senhor esta fé? Sim, pastor, todos recebemos aqui. Até porque somos corpo de Cristo. Até porque somos orientados pelo Espírito Santo. Até porque vivemos uma mesma esperança. Até porque servimos ao mesmo Senhor. Nós temos, portanto, uma fé que nos une. E se essa fé nos une, porque há dissensões em nosso meio, dentro da igreja, dentro das famílias, dentro dos segmentos, conflitos, isso é falta do espiritual prevalecer diante do que é carnal. A natureza é espiritual. O agente é Jesus Cristo. E o elemento que aglutina é a paz e não a discórdia. Aleluia. Todos experimentamos de um mesmo batismo. E quer a gente queira tratar do batismo em águas que nos revelou para o mundo enquanto cristãos, que é o maior testemunho que o cristão dá no início da sua fé, é o testemunho do batismo. Batismo em águas, mas a Bíblia fala também do batismo no fogo. E tem muito crente precisando ser queimado. Porque quando o fogo se faz presente, tudo que é madeira, tudo que é feno, tudo que é palha, desaparece. E só fica aquilo que é precioso perante o Senhor. Aleluias. Mas o batismo que nos foi oferecido e que nós fomos convidados a participar dele é um só. Quer seja na água, quer seja no fogo. Temos um só batismo. E ele encerra a palavra dizendo: um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, mas é por todos e está em todos. E se ele efetivamente está em nós, como é que pode haver dissensão? Como é que pode haver contenda? Como é que pode haver litígio? Como é que pode haver malquerência? Como é que pode haver separação? Como é que pode haver vontade de nos destruir uns aos outros? Se é uma coisa que dá alegria à minha alma, é ver o sucesso e a bênção na vida dos meus irmãos. Aleluia. E os que me conhecem de perto sabem disso muito bem. Vem um prazer imenso na minha alma quando eu vejo alguém crescendo na presença do Senhor. Quer seja fisicamente, biologicamente, intelectualmente, financeiramente, materialmente, não importa.
me dá uma alegria muito grande, me dá um prazer muito grande. Como pai de família que vê com alegria seus filhos crescendo, se robustecendo e começando a ser elementos de construção de uma sociedade melhor. Na sua própria casa, que ele é pai. Isso, irmãos, vem de Deus. E o apóstolo disse que isso é de graça. É a graça que foi dada, não é a graça que foi vendida, não. É a graça que foi dada a cada um de nós. E foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Segundo a medida de um amor tão extraordinário que nós somos incapazes de medir. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Compartilhar o pão e o cálice. Ninguém vai comer pão diferente do outro. E ninguém vai beber um cálice diferente do outro. Porque estaremos comendo o corpo de Cristo e bebendo o seu sangue. Para confirmar essa unidade da fé. E se nós não andarmos na conformidade dessa palavra, nós não temos parte nele. Às vezes até coisas que parecem honrosas nos distingue para o mal, não para o bem. Na ceia aconteceu isto. Todos comeram do mesmo pão. Todos beberam do mesmo cálice. Só a um foi dado algo que era uma honraria. Era o pedaço molhado. E foi dado ao traidor. Que nesta noite esteja presente em nossa alma o verdadeiro espírito da unidade do corpo, da unidade do espírito, da unidade da esperança, da unidade do senhorio de Cristo, da unidade da fé, da unidade do batismo, da unidade de um Deus que nos contempla e está em nós, para, através do vínculo da paz, nos confirmar como povo seu, para um reino que Ele preparou em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia. O juízo final. E para este momento eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, meu amigo, porque a Bíblia diz que após a morte segue-se ao juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Então medite bem nesta mensagem e com certeza Deus vai falar ao teu coração. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar até o último dia a condenação do juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus estás jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. O que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só a ti consume, fazendo o que faz diante de Jesus? O que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno te pode lançar? Procure enquanto é tempo
oportunidade para te salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessa? Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver. Estou cumprindo ordem, é meu dever, a pura verdade a todos falar. Avante, lutai, dizendo bem-vindos filhos do meu Pai. Avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia